Olá, bom dia a todos e todas. Estamos iniciando aqui a defesa pública da Luciana Oliveira Monteiro, que vai defender a dissertação de mestrado Mapeamento da Língua de Sinais Venezuelano com Surdos Refugiados em Porto Velho. Participam da banca da Luciana, a professora Larissa, que já está por aqui presente. Bom dia, Larissa, tudo bem? Só Bom liga o dia. meu... Bom dia. Professora Odete, bom dia, Odete. Tudo bem? Liga o microfone aí que tá desligado. Tá desligado ainda, Odete. Bom dia. Pronto, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Isso aí. Vamos receber então aqui a Luciana. Ela que vai ter aí exatamente de 20 a 30 minutos para fazer a sua defesa, para apresentar a sua pesquisa, aquilo que ela desenvolveu e de que forma foi realizado. Bom dia, Luciana. Tudo jóia? Bom, bom dia a todos. Então Posso vamos lá, iniciar? agora é contigo, tá? Bom dia, me chamo Luciana Oliveira Monteiro, na pessoa do meu orientador João Carlos Gomes, cumprimento a todos, especialmente a banca, desde já agradeço todas as contribuições desde o período da qualificação à defesa, agradeço também as intérpretes de Libras que estão tornando essa defesa acessível em Libras, Jamile, Fernanda e Nathalie, minha gratidão. Irei iniciar agora a minha apresentação. A minha pesquisa tem como temática o mapeamento da língua de sinais venezuelana com surdos refugiados em Porto Velho, Rondônia. Estudiosos asseguram que a língua de sinais trata-se de uma língua não universal, que difere-se da língua oralizada, sendo ela línguas visuais espaciais com características e estruturas próprias dentro de uma cultura e identidade de um certo povo. Em relação à língua de sinais venezuelana, a LSV, que iremos tratar aqui como a LSV, reconhecemos a língua LSV como uma língua de fronteira no Brasil. Estudiosos como Aranjes e Bentes defendem que a língua de sinais ela deve ser reconhecida com base nos pressupostos e estudos na diversidade linguística em seu país. O objetivo da minha pesquisa, o objetivo geral, foi mapear uma bacia semântica de língua de sinais utilizada pelos surdos refugiados venezuelanos em Porto Velho, Rondônia, residente em Porto Velho atualmente. Os objetivos específicos foram mapear uma bacia semântica de sinais utilizado por esses surdos venezuelanos no processo de comunicação e expressão das relações interculturais de imigração. O segundo objetivo específico foi reconhecer essas diferenças semânticas dos sinais utilizados pela língua de sinais venezuelana e a língua de sinais brasileira. Tenho como terceiro objetivo identificar os aspectos de cultura e identidade venezuelana nas configurações gestuais dos sinais da bacia semântica mapeada. A metodologia que eu utilizei trago como um paradigma a pesquisa pós-crítica dos estudos etnográficos de caráter qualitativo, o que dispensa longas teorias, justifica-se como objetivo geral os próprios participantes da pesquisa, no caso eu e este grupo de surdos que nos envolvemos aprendendo e se apropriando dos resultados da pesquisa. O teórico Meire e Paraíso, ele justifica que os modos dessa pesquisa, dessa metodologia, é modos de pensar, fazer, articulando-se, que se difere da pesquisa da ciência tradicional e positivista. Trago como pressuposto teórico da minha pesquisa o pressuposto de mapa. Mapa para Beimengut significa o quê? Mapear uma cultura, um valor de um certo povo, uma representação de um mundo sobre óticas, valores, reconhecimentos das pessoas que se constituem neste meio.
Trago também o pressuposto de bacia semântica defendido por Durante, que salienta que a bacia semântica é um conjunto de ideias, significados e expressões de uma dada sociedade na qual o indivíduo nasce, fazendo um leque da bacia semântica de palavras. Foi possível reconhecer que podemos mapear a língua de sinais venezuelanas a partir de um conjunto de palavras selecionadas com base na cultura e identidade presente nos entes envolvidos da pesquisa. Gomes e Monteiro reconhece que as fronteiras culturais construídas são através de diálogos interculturais, promovidos por meio de língua de sinais, que ocorrem em diferentes lugares na troca de saberes, de experiências, de vivências. Outro pressuposto, trago o teórico Schiller, que defende que os estudos surdos se constituem como programas de pesquisas em educação, na qual as identidades, as línguas de processos educacionais, como a história, a arte, a comunidade surda, são focalizadas a partir das diferenças culturais do reconhecimento político. Agora irei entrar nos resultados da minha pesquisa. Trago como o primeiro resultado é a constituição de uma bacia semântica de sinais, a qual essa bacia ela ocorreu na utilização de um glossário internacional de migração composto por mais de 150 palavras. Porém, para a construção dessa bacia semântica, utilizamos somente 25 palavras, sendo essas 25 palavras fazendo parte de um contexto diário desses surdos, através de reconhecimento com surdos, esses dois surdos que eu irei mencionar aqui, eu trago nomes fictícios, Romeu e Arthur, eles reconheceram essas palavras como usadas diariamente no seu cotidiano de refúgio, de migração. Foram apresentadas essas palavras para eles num glossário de migração em língua espanhola, em reconhecimento à sua primeira língua, e depois a imagem, sendo essas palavras reconhecidas, eles reconheceram essas palavras e seus significados estão presentes no contexto diário, neste processo migratório desses surdos. Como pressuposto da etnografia pós-moderna, a pesquisadora Gregianini colabora com o conceito da etnografia pós-moderna, em que a linguagem se constitui o próprio pensamento, ressignificando e analisando essas relações semânticas entre os sinais que foram compostos da bacia semântica. Nesta lâmina, eu apresento a vocês uma pequena quantidade das palavras que foram pesquisadas, que foram mapeadas na minha pesquisa. Na dissertação, eu coloco todas essas palavras tanto na língua portuguesa como na língua espanhola, e, como mencionei, em imagens também. Uma das palavras aqui é acordo, aculturação, admissão, tem constituição, direitos humanos, refugiados, migração, fronteiras, diversas outras palavras, né? Mas eu trouxe essas como forma de exemplo para vocês de apresentação. O segundo objetivo da minha pesquisa é as diferenças semânticas dos sinais venezuelanos e a LSB, que é a língua de sinais brasileira. A língua de sinais, elas possuem seus parâmetros específicos, a configuração de mão, localização, orientação, movimento, expressão no manual. Estudos acerca da linguística, acerca que a língua de sinais enfatiza também a inconicidade e a arbitrariedade. Trago Pereira e Libertini, que salienta que existe uma escassez de pesquisa voltada para a inconicidade e arbitrariedade na língua de sinais, que é necessário que indicam que a inconicidade está relacionada apenas a gestos, a categorização de mímicas, criando, assim, obstáculos na língua de sinais como uma língua natural. Esta é a primeira palavra que eu utilizo na bacia semântica, que foi utilizada a palavra de acordo na LSB. Esta imagem é representada por uma pessoa, no caso, eu fiz as gravações dos sinais e, juntamente com a minha amiga Jamile, fez a representação das imagens. Essa pessoa não sou eu que está aparecendo na imagem, eu trago a homenagem a um amigo meu de pesquisa, um pesquisador que
que infelizmente não está presente devido ao Covid, o Pandran, em homenagem a ele, todos os sinais eles foram representados da LSB na imagem dele. E a língua de sinais, a palavra acordo na língua de sinais venezuelana, na representação também de uma homenagem à surda venezuelana Andreina, que infelizmente faleceu este ano ainda, trazendo muita dor, mas que esteve presente comigo desde o início da pesquisa até o início do mapeamento dessas palavras. E a palavra acordo na LSB, neste glossário de migração, a palavra acordo significa entendimento mútuo, um acordo mútuo entre duas pessoas ou mais pessoas. Aqui, na língua de sinais brasileira, é representada pela mão, a mão de apoio, e a outra mão em um só movimento de um acordo, de um combinado. Já na língua de sinais venezuelana, eles trazem uma aparência mais íncona, né? Traz mais aspectos de inconicidade, traz mais aspectos de etnografia, trazendo a representação de duas pessoas, um combinado, um acerto. É perceptível que na língua de sinais venezuelana eles não utilizam muito o acréscimo linguístico da língua oral, a representação de duas pessoas fazendo um combinado. Já no sinal de aculturação, a aculturação significa diversos elementos, ideias, diversos acordos interculturais de diversas culturas. Na LSB, trago a sinal de aculturação, a configuração em 5 e um leve movimento na fonte, e a mesma configuração em movimentos de culturas, de saberes, de ideias. Já na LSV, na língua de sinais venezuelana, ele traz o C, movimentos circulares na fonte, e um movimento de pessoas, de idas e vindas. O sinal de aculturação, tanto no Brasil como na Venezuela, se configura sinais compostos. A maior parte dos sinais da bacia semântica, desses 25 sinais, são sinais compostos, sendo necessário mais de uma configuração de mão para a realização do sinal, sendo que na LSB a configuração é em 5, o ponto de articulação é um leve toque na fonte, e posteriormente os sinais em movimento em configuração em 5 também no espaço neutro. Da mesma forma, na LSV, a configuração em C, em movimentos circulares, e, posteriormente, movimentos de pessoas no espaço neutro. Também foi reconhecido no momento de mapear esses sinais, da categorização desses sinais. Eu fiz esse mapeamento com os surdos. Eles são 2 surdos venezuelanos residiam na mesma cidade, Caracas, na Venezuela, porém, a maioria dos sinais há uma variação entre os dois. Então, em respeito a essa variação linguística, eu trouxe também todos, na minha pesquisa, na minha dissertação, todos os sinais que foram registrados separadamente, que são diferentes, eu trouxe em respeito a esses pesquisadores. A descrição da produção de dados do surdo venezuelano Arthur, em respeito à sua configuração, é um C e um L no espaço neutro, e um movimento giratório. Isso tem uma representação na cultura venezuelana, uma pessoa, e em círculo diversas pessoas. Então, para ele, é o sinal de aculturação, diversas ideias, diversos conceitos, diversos valores. E, posteriormente, a mão assim, em movimento, em abertura, em conhecimento, em trocas. Já o sinal de admissão na LSV é a mão em espaço parado, em descanso, e
o polegar saltitando. O que significa admissão referente a um glossário de imigração? Significa uma autorização de entrada, uma liberação de entrada de fronteira, autorização para entrar em outro país. Então, a representação é a pessoa pulando, saltitando. Já na língua de sinais brasileira, é um sinal de vaga mais trabalho, é uma aceitação, é um desgaste, é uma troca de energias. Admissão, na língua de sinais brasileira, se refere a um sinal composto, vaga mais trabalho, conceituando na LSB. Com a configuração, já expliquei aqui, o sinal em V, somente um movimento, e a mão direita e esquerda, frente, vai e vem. Já na LSV, é composto por um único sinal, que é o braço esquerdo parado e a mão saltitando no espaço neutro. O terceiro objetivo do meu resultado é a cultura e identidade venezuelana na configuração de sinais. A partir dos pressupostos teóricos, é possível afirmar que os sinais produzidos pelos surdos venezuelanos se estabelecem a partir de um campo visual, com a presença e as características da própria cultura, resgatando histórias e memórias vivenciadas no contexto de refugiados em seu país, em busca de uma sociedade, de uma condição socioeconômica para o sustento da sua família. Este objetivo, ele me aproximou muito dos pesquisadores, deu uma valorização à pesquisa, foi de grande alegria para os pesquisados sentir-se apropriados, sentir-se aceitos próximo da sua pátria, no caso a Venezuela. Já o sinal de cidadão, representados pelos surdos venezuelanos, traz marcas culturais de identidade, enfatizando através da linguagem o seu modo de agir e pensar. Trago o pesquisador Ovidio Rubens, que são pesquisadores venezuelanos, que eles o que representa para eles que as pesquisas realizadas com anciões, com pessoas mais antigas venezuelanas, surdos, traz o início de uma formação de uma língua de sinais, que começaram a pensar, que tiveram autonomia. Então, o sinal de cidadão na língua venezuelana de sinais ainda representa uma inferioridade, uma diminuição daquele povo, daquela sociedade. Direitos humanos. Na LSB, os direitos humanos também é sinal composto, sinal de lei, e a configuração em H em movimento corporal. Um H, né, como um empréstimo linguístico da língua oralizada. Já nos direitos humanos, na LSB, do Romeu, igual à lei, mas, porém, tem essa diversidade, essa diferença, que são pessoas, movimentos de pessoas, e o terceiro sinal, configuração, ajuda. Então, o direito ajudar as pessoas. E direitos humanos, no glossário de imigração, eles são garantidos leis, garantidos direitos e garantias de liberdade para os cidadãos. Já na configuração, na variação de Arthur, ele se remete a um grupo de pessoas com uma representação de cima para baixo, um C, assim, e diversas outras pessoas. Na LSB, a configuração da palavra constituição é um empréstimo, novamente, um C em movimento, e na LSB também é um C, mas de diversos fatores, diversas explicações. A palavra Constituição e direitos humanos torna-se relevante salientar um processo de hibridação, de uma mistura de culturas, e é um grande influenciador na configuração de sinais da língua venezuelana, composto por elementos que, carregados, engessados com o tempo, com um processo de hibridação. Como todo fator importante é a relação de sinais, com significado semântico através da comunicação e expressão dos sujeitos, com a língua de sinais venezuelana. Novamente trago o slide de acordo, como mencionado, um combinado, e na LSV, duas pessoas firmando o acordo, um combinado. Há uma expressão também de afirmação.
E as minhas considerações finais. Para a realização da pesquisa, ao iniciar o processo de mapeamento com o surdo venezuelano no contexto de comunicação e expressão, provou-se o quanto é necessário e primordial a reinvenção das barreiras comunicacionais, descrevendo de formas as comunicações e expressões desse sujeito surdo venezuelano. Foi um processo triste, fantasioso, cheio de expectativas, inquietações, e há essa necessidade dessa empatia, desse povo que vem de outro país, com outras culturas, outras identidades, os seus medos, os seus valores, os seus costumes. Trago também as referências, poucas, né? Coloquei mais as principais, e os meus agradecimentos. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, a minha mãe, aos surdos venezuelanos que estão me assistindo agora através do YouTube. Agradeço em memória à minha amiga, né, Andrina, que está representando os sinais na LSV, e também em especial ao meu amigo Pandran, que estaria encerrando também essa etapa juntamente comigo. Em memória a ele, em respeito, em homenagem a ele, trago também a imagem dele na LSB. E agradeço a todos os meus colegas de trabalho que estão aí assistindo, que estão interpretando. Agradeço a banca, agradeço especialmente o meu orientador pelas imensas contribuições, pela empatia, por todo aprendizado. Agradeço, muito obrigada, e encerro aqui minha apresentação. Ok, então tá aí, a Luciana apresentou dentro do tempo, né, previsto. A gente vai agora às considerações da professora Larissa. Bom dia, Larissa, é contigo. Bom dia a todos que estão assistindo. Parabéns, Luciana, pelo trabalho, pela pesquisa. Obrigada pela confiança em encaminhar novamente o seu texto para a leitura. E quero dizer que as observações que eu farei aqui são para melhorar o texto. De forma nenhuma desqualifica o seu trabalho, né? Desqualifica a qualidade do seu trabalho. Primeiro, elogiar a organização do seu trabalho. Eu percebi que você foi muito cuidadosa em relação às observações feitas na qualificação, e isso é muito bom. Então, em alguns momentos eu percebi que você havia realmente reescrito, considerando aquilo que havia sido observado na qualificação. Apesar dessa reescrita, eu acho que o seu texto merece uma revisão bem rigorosa, né, depois para entrega, depois que você fizer ainda mexer, né, para a entrega da versão final, já que há muitas palavras que se repetem, algumas frases ainda ficaram confusas, algumas frases que eu percebo que compromete a compreensão da questão da metodologia ou da sua análise, eu vou observar no parecer. Mas eu sugiro que você depois encaminhe o seu texto para uma revisão mesmo, para perceber esses termos, arrumar essa parte de coesão, algumas ideias, né? Pontuação, essas coisinhas que passam, que quem escreve, né? Quem escreve realmente o texto é muito normal. Além disso, está muito bem fundamentado, está muito coerente. Então, o seu trabalho apresenta, né, uma coerência entre aquilo que você se propõe e aquilo que você traz como fundamentos teóricos, né, no seu trabalho, os fundamentos teóricos. Também percebo que você tem uma contribuição muito importante, tanto nos estudos surdos, como também nos estudos de fronteiras. Né? A sua pesquisa ela tem essa contribuição porque ela trata da questão cultural, né, do contato entre essas culturas, né? Ela aborda esse contato entre as culturas, já que esses surdos venezuelanos eles estavam aqui no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, traz algumas questões também que são típicas dessa situação de fronteira. Então, parabéns. Além disso, a gente percebe que você está no trabalho de coração, né? Você revela
uma paixão pela temática, né, pela pesquisa, na sua parte lá etnográfica, quando você fala de si, então você também se mistura ao trabalho de certa forma, né? E isso é importante, esse coração dentro da pesquisa é muito importante. E agora eu parto para algumas observações, né, bem pontuais da sua pesquisa, do seu trabalho, para que você melhore o seu texto, e depois eu encaminho o parecer com essas observações um pouco mais descritas, né, para você não se perder na hora de, caso você queira o seu orientador, né, fazer os ajustes. Então, a primeira observação é na questão da paginação. Você traz a paginação e ela aparece em cima e embaixo, à direita, né, em cima, superior e inferior. Então, eu teria que rever, né, isso daí. Também aparece na introdução, ela vai aparecendo direto, né, talvez faltou alguma configuração aí. Então, tem que fazer os ajustes pelas normas, é a partir da segunda página da introdução. Não tem número romano, né, numeral romano, em alguns momentos eu vi numeral romano também. O resumo, você traz os objetivos específicos. Eu acho interessante, particularmente, colocar os objetivos específicos na introdução e deixar o resumo um pouco mais amplo, né? Então, como sugestão, eu penso que você poderia retirar os objetivos específicos, manter somente o objetivo geral da sua pesquisa e trazer de uma forma mais descritiva, talvez, mais sintética ao mesmo tempo, né? As categorias da análise, que eu senti falta disso no seu resumo, né? Também na tradução do resumo em espanhol está um fundo azul, então talvez você tenha que rever para retirar esse fundo azul. Quando você transformar em PDF, você vai perceber melhor esse fundo azul. Então, é bom você ver o que aconteceu, né, para retirar, tá bom? Na página 2, tem um parágrafo que, depois é uma questão de revisão textual também, que tem bastante palavra repetida, mas dentre vários parágrafos, a página 2, quando você olhar lá, se você fizer uma nova leitura, você vai perceber, né, que tem um parágrafo que fala marco, base, né, então está bem repetido. Foi um parágrafo que me chamou a atenção quando eu falo da repetição de palavras, né. Na página 4, tem um parágrafo que você fala da língua de sinais, e você fala que ela tem uma escrita não alfabética, e ponto, para aí. Eu acho que vale a pena, nesse caso, fazer uma nota de rodapé, falando do signwriting, né? Que eu acho que na hora que você escreveu, você quis mencionar o signwriting, mas aí, para quem não conhece, não vai saber do que se trata. Então, nesse caso, porque você coloca bastante nota de rodapé, mas aí eu acho que nesse caso, de repente, você poderia colocar, ou você escreve no próprio parágrafo de forma bem sintética, né, o que é essa escrita não alfabética, né? Coloca uma vírgula, ou seja, e continua a ideia, para que o leitor não fique perdido, né, procurando, mas o que é essa escrita não alfabética? Aí na página 5, quando você traz os seus objetivos, você coloca, eu não entendi, né, mas você coloca os seus objetivos no rodapé. Não precisa, né? Por mais que você tenha colocado no resumo, como você está na introdução, geralmente a gente retoma o objetivo geral, o objetivo específico, o problema, a metodologia. Então, eu não vejo problema algum de você pegar esse parágrafo que está bem escritinho no rodapé, falando dos seus objetivos, e colocar no texto, tá? O objetivo, ele precisa aparecer no texto, né? Também na introdução, logo no final, você expõe os resultados, daí eu sugiro que você pegue esse parágrafo dos resultados na introdução e coloque lá nas suas considerações finais, né? Para não entregar todo o texto logo de cara para o leitor ficar curioso e entrar no seu texto para ver os resultados, né? Na página 112,
você fala que tem alguns sinais que são iguais ao do Brasil, mas você não cita quais. Então, acho que é importante no seu texto, como tem muita imagem, né, para que não precise ficar voltando as páginas e o leitor ficar procurando que sinais são iguais, você especifica lá novamente quais sinais são iguais. Né? Uma observação cultural mais, né? Tem uma parte que você fala do sinal, o sinal X, o sinal... Daí, de repente, você fala a palavra, mas você está se referindo ao sinal. É na página 113, no item 4.4. Então, eu acho interessante você fazer uma revisão, porque lá em cima, quando você expõe as palavras, né, tá certo, as palavras. Aí embaixo você está analisando o sinal. Então, ao invés de colocar a palavra, eu acho que é interessante manter o sinal. Né? Por mais que ali esteja escrito, você manter a ideia de sinal. Né? Também, na página 115, você fala, alguns sinais têm influência. Aí, quais sinais têm influência? E rever essa frase, que ela ficou um pouquinho confusa. Né? Eu vou ser bem breve, porque eu vi que você melhorou bastante o seu trabalho na questão estrutural, na questão analítica também, que eu tinha observado bastante coisa na qualificação, né? E, por fim, eu penso que na sua apresentação você traz a questão da iconicidade e você opta por fazer uma análise semântica e também de alguns aspectos icônicos, né, do sinal, se eu entendi corretamente, aí, compreendendo as suas ideias. Na análise, a parte semântica está ok. Mas faltou o icônico, né? E na apresentação você fala dos elementos icônicos, com muita propriedade, por sinal. Então, eu penso que você precisa, novamente, voltar lá na sua análise e acrescentar um parágrafo em cada sinal, trazendo esses elementos icônicos que você colocou muito bem na sua apresentação. Porque quando você chega depois, em seguida, no seu trabalho, você comenta as questões culturais e retoma os sinais. Eu percebo que você, assim, acena para alguns elementos icônicos, mas você não apresenta ao leitor em que aspecto esse sinal é icônico lá na sua análise. Eu acho que, como você está trabalhando semântica, a semanticidade e a iconicidade, então seria interessante você trazer lá na sua análise esses elementos em algum momento, né? Esses elementos icônicos. Porque eu penso que dos sinais que você pegou, a grande maioria tem elemento icônico, né? Pelo menos foi o que você observou também. Então, escrever esses elementos icônicos para você, isso não é complicado, né? Agora você já vai estar mais tranquila depois da defesa, né? E você pode retomar, até porque você falou isso na sua apresentação. Eu até na hora retomei o texto, não, deixa eu ver, acho que está aqui, eu passei. Não estava mesmo no seu texto, né? Então, é importante, que quando você fala do sinal de cidadão, né, por que é diminuir a pessoa, né? Então, isso é interessante, né? O que indica isso? Isso foi indicado pelos participantes, né? Da onde você tirou essa informação desse elemento icônico aí? Então, trazer isso no seu trabalho. E do mais, eu só tenho que te parabenizar, né, pela pesquisa. Está muito bonito o seu trabalho, né? Está muito bem organizado, bem fundamentado, como eu já disse. E é isso. Muito obrigada pela confiança de colocar na sua banca e pegar o seu texto. Tá? Grato, Larissa, pelas observações. Eu acho que está dentro do contexto. Foi exatamente isso, essa questão icônica. Foi na apresentação, eu alertei ela disso. E imaginei que também não estava presente. E perfeito, eu acho que tem que realmente, né, além da descrição semântica, fazer muito isso, que é uma das pegadas acadêmica que eu coloco muito na análise dos sinais termos,
identificar essas representações icônicas. Eu acho que há, sim, bastante representação entre o sinal da língua brasileira de sinais e o venezuelano. Luciana, para a gente ir para o próximo, quer fazer uma fala final aí no contexto do que a Larissa lhe sugeriu? Quero agradecer a Larissa, porque ela tem grande propriedade para falar tudo isso, e eu anotei tudinho, a Larissa, e eu te agradeço mesmo, me deixou muito motivada, muito emocionada as tuas palavras, o teu reconhecimento, através da minha pesquisa, você leu, você observou, você teve o maior cuidado com o meu texto, e te agradeço mesmo, tenho certeza que iremos trazer uma versão final bem mais enxuta, bem mais detalhada, conforme suas contribuições. Grato, Larissa. Vamos receber agora aqui a professora Odete, né? Que é a próxima a fazer uma avaliação da pesquisa da Luciana. Odete, satisfação mais uma vez receber você numa mesa de defesa, e grato aí pela participação e por essa contribuição permanente para os estudos e pesquisa que a gente vem orientando no contexto da Libra. Gratidão. Em primeiro lugar, bom dia à banca, bom dia Luciana, João Carlos, Larissa, bom dia a todos que estão nos vendo. Eu fico assim muito agradecida por essa confiança de trazer sempre para as bancas do professor João esses estudos de surdos, né? Então, cada vez que eu leio cada trabalho, eu fico aprendendo mais um pouco, né? Então, eu quero agradecer muito isso, essa confiança, por ter me convidado mais uma vez, né? O trabalho em si, eu acho que ele tem muita relevância, porque a gente, quando o imigrante está aqui, o refugiado, ele precisa dessa questão linguística, né? E aí, esses sinais acabam promovendo uma dificuldade para eles, né? Então, além da questão da língua portuguesa, tem a questão desses outros sinais venezuelanos, né? Que dificulta a vida deles duplamente, né? Em relação ao ouvinte. Então, eu acho de grande relevância o seu trabalho nesse sentido, né? E inédito também, né? Para que possam ser feitos mais estudos nesse sentido. O que eu gostaria de falar também é que quando você inicia a sua apresentação da etnografia de si, eu acho assim, muito relevante, porque, claro, traz a sua alma, como bem a Larissa falou, traz o seu coração na pesquisa e no tema, e também a sua trajetória, né? E como isso reflete e refletiu na sua profissão. Então, isso é muito bonito de se ver, né? E também, o que eu achei interessante do seu trabalho é essa tua homenagem aos participantes, né? E você não só ficou nos agradecimentos, mas colocou esses homenageados dentro do seu texto. Assim, eu achei muito bonito isso, e inédito também, né? Colocar a própria pessoa no texto, como o Pandran e a Andreina, né? É muito difícil. Bem, o trabalho é de fôlego, muito, muito detalhado, né? Leva a gente por esses caminhos históricos da Libras brasileira, da questão ainda polêmica que é no Brasil e também pouco conhecida, né? Então, a gente vai aos poucos entrando nesse mundo da Libras, né? Achei que também você foi também cuidadosa em atender a banca na qualificação, né? Quando a gente colocou as questões, agradeço por isso, você, o seu orientador, e esse trabalho refletiu muito quem é o seu orientador, que aí tem muito dele, né? O professor João, que também é muito cuidadoso nos seus trabalhos. Então, o que nós temos hoje aqui é para quase que celebrar, né? Não é assim exatamente para apontar muitas coisas,
mas tem poucas coisas que ficaram. A professora Larissa já apontou alguns. Então, eu só gostaria de dizer que, na parte da introdução, concordo, aquele último parágrafo, ele está precisando realmente de ir lá para a parte da conclusão, né? Porque você já abriu logo o verbo para o leitor, então deixa ele lá para o final para dar uma olhadinha, né? Bem, também acho que esse trabalho é um trabalho de empréstimo, você fala em hibridização ou hibridação, mas ele é um trabalho de empréstimo linguístico, né? Porque você tem as duas línguas interferindo uma na outra, né? E aí isso pode causar dificuldade para o informante, para o seu colaborador, né? Então, aí eu queria saber, depois você me responder, o que seria, quais são esses sinais que podem causar problema? Porque, por exemplo, no espanhol e no português tem muitos falsos cognatos que dificultam e até causam um constrangimento, né, no falante. E aí, então, eu queria saber se tem algum, assim, se você se lembra de cabeça, agora, se tem alguém aí da plateia pode, dos que estão nos assistindo, tem algum aí para nos dizer, porque com certeza deve ter, né, que cause constrangimento, né, e até diversão, porque nós chamamos de falsos cognatos, né? Então, eu acho que na Libras também acaba sendo essa mesma coisa, de falsos cognatos, né? Também gostaria que você me respondesse o que seria, o que a sua pesquisa realmente pode contribuir para o ensino da Libras nesse contexto aí, e também, consequentemente, da língua portuguesa, né? O que seria, o que ela poderia contribuir, né? Bem, achei assim que você... aí não sei se foi que eu não estou me lembrando, mas você não colocou em nenhum momento naquela etnografia dos venezuelanos que você colocou alguma coisa deles. Claro que você colocou mais sua, mas deles você citou alguma coisa. A diferença, se eles foram... Como é que foi esse caminho? Se é refugiado ou imigrante? Ficaram como a categoria de imigrante ou refugiado. E também, talvez, colocar como é que foi esse caminho, porque não é fácil você conseguir essa categoria, né? Muitos tentam, claro que tentam conseguir essa de refugiado, que ele tem mais acesso às questões, né, no outro país, né? Então, para saber exatamente como é que foi e mostrar para os outros imigrantes como é que se faz isso, talvez, não sei. Depois você pensa isso, é interessante colocar, né? Achei que também você acha que precisa de fazer uma revisão ortográfica bem boa, que escapou bastante coisa, né? E aí achei muito bom, você, dentro da qualificação, você tinha colocado algumas sessões mais na defesa. A gente percebeu que em cada início de sessão você dizia para que vinha aquele capítulo, né? É muito bom para o leitor saber disso, né? E eu acho assim que eu não teria mais nada para colocar. Na descrição, lá na análise que você fez, achei que você melhorou muito, né? Aí teve essas colocações aí dos elementos icônicos, que são interessantes serem colocados, né? E eu não teria mais nada para acrescentar, viu? Eu só quero parabenizar, e acho que essa é uma pesquisa inédita, e vai iniciar os estudos de empréstimos linguísticos, a gente pode dizer, né? Empréstimos intermodais, né? E aí aprofundar este assunto, tentar fazer uma bacia semântica mais abrangente, né? E fazer talvez um glossário no final das contas, para facilitar a vida dos imigrantes, né? Porque para um ouvinte já é difícil, imagina, né, para um surdo. Então, ele precisa de ter esse caminho, essas orientações, né? Deixa eu só ver mais um pouquinho se esqueci mais alguma coisa aqui que eu deixei nesse computador. Só um pouquinho.
Ah, sim. Eu acho que os resultados, na conclusão, você não deixou claro esse resumo desses resultados da parte da análise. Eu acho que faltou isso, você colocar. Você fez um apanhado geral, mas você esqueceu de colocar isso, né? Eu acho que é isso só. Não tinha mais nada para acrescentar, então só parabenizar e celebrar. Muito obrigada. Odete, grato pelas contribuições. As suas observações é sempre interessante, né? E eu acho que é isso. Eu, particularmente, vou me abster de fazer qualquer tipo de análise, porque a gente já passa aí 2 anos, em alguns momentos, numa relação de amor e ódio, né, Luciana? Com muita cobrança, fica na condição de orientador, de estar cobrando, alertando. A Luciana teve sérias dificuldades pessoais para chegar até aqui, e acredito que é isso. As colocações apresentadas por você e para a Larissa são bem-vindas. Ela fará essa revisão, ela tem 60 dias para poder revisar todo esse estudo, e com certeza ela vai atender. A gente vai se retirar agora para uma outra sala, eu, a professora Odete e a professora Larissa. E na sequência a gente volta para anunciar. Como a transmissão vai continuar, Luciana, se você quiser nesse momento manter uma breve comunicação aí com as pessoas que estão te acompanhando, a gente agradece. A gente retira então por um breve espaço de tempo para definir. Viu, João? Oi. Que eu fiz algumas perguntas para ela. É verdade. Cabe ela responder. Desculpa, Odete. Respondendo as perguntas da Odete antes. Estou curiosa. Sim, professora, a senhora mencionou, perguntou se teve algum sinal que se difere muito da língua brasileira de sinais e que se torna até engraçado. Eu lembrei de um agora, o sinal de criança. O sinal de criança na LSB é assim, e na língua venezuelana de sinais é assim. E na língua brasileira de sinais, isso aqui é o sinal de junho. Então, são sinais que, dependendo do contexto, ele confunde, né, no momento da conversa com o surdo brasileiro e os surdos venezuelanos. No caso, essa comunicação entre eles é uma troca, e eu percebo na minha pesquisa, nessa categoria, neste mapeamento, que há muitos sinais que levavam a gente a rir. Mas na língua brasileira de sinais é assim. Não, na venezuelana é assim. Então, dependendo do contexto, a gente se perde. Então, é necessário que a gente tenha, nos primeiros contatos com surdos de outro país, que a gente tenha um olhar mais atento, uma atenção mais, pergunta saber o sentido, o significado realmente da palavra, para que a gente consiga ter um entendimento maior. Respondi essa questão da senhora. As outras questões também eu agradeço pelos pontuamentos, foi perfeito. E a respeito da etnografia dos surdos venezuelanos também, eu coloquei um pouco de forma resumida realmente lá no subtópico dos sujeitos da pesquisa. Irei conversar com o meu orientador se há realmente essa grande necessidade de saber como que foi esse processo de refúgio dos surdos venezuelanos, a entrada para o nosso país, como que foi a aceitação, quais foram os desafios, né? É necessário também, eu acredito que é necessário que os outros surdos venezuelanos saibam como que é este processo. Agradeço também que tem surdos venezuelanos assistindo agora, o Maico, a Maresca, ela está na Venezuela, está assistindo, ela tem vontade de vir para cá, grandes inquietações que eles têm, como que vão ser aceitos no nosso país, mas nós temos uma associação de surdos que estão atendendo, que estão recebendo esses surdos venezuelanos aqui no nosso país, aqui em Porto Velho, e eu agradeço a sua preocupação, a sua dúvida, a sua inquietação a respeito de como que é este processo para eles. Irei colocar realmente a rubrica. Obrigada, professora.
É somente aquela pergunta. Está dando. A questão disso, a relevância para o ensino, qual seria essa relevância do ensino da Libras, essa tua pesquisa? O que você acha? Para a língua brasileira de sinais, há uma grande relevância a respeito dos aspectos interculturais, de fronteira, né? Essa relação intercultural, de identidade, de reconhecimento, de fortalecimento da língua brasileira de sinais. Para a língua venezuelana de sinais, é um aceite, é um combinado, digamos assim, é uma aceitação da sua pátria, eles têm essa autonomia, essas autoridades de mostrar quais são seus sinais, como que é a sua cultura para os surdos, né, no momento da comunicação e expressão. Então, há sim um reconhecimento, há sim uma empatia desses dois grupos de surdos, tanto os venezuelanos como os surdos da língua brasileira de sinais. Obrigada, professora Odete. Ok, respondido, Odete? Respondido, obrigada. Respondido, grato. Então a gente vai se retirar de forma breve aqui para uma reunião entre a banca e já retornando com resultados. Até daqui a pouco. A gente sai, né, João? Fica só eu e intérprete. Quero agradecer a todos. Eu sei que tem um monte de gente assistindo. Muitos amigos. E gratidão. Gratidão aos intérpretes, gratidão ao Delibras, a Proceia, a NCH, a toda a equipe de intérpretes. Eu sempre coloco os intérpretes em primeiro lugar, são os meus amigos, meus colegas de trabalho. Agradeço aos surdos da língua brasileira de sinais que estão assistindo, Danilo, a Carol, agradeço a Intira, agradeço muito a Delibras, a Iris, a Ariana, tenho medo de falhar, agradeço muito a Carmelita, minha amiga, a minha família, a minha mãe. Agradeço a todos que me acompanharam via status, via mensagem, que foram 2 longos anos, não foram fáceis, foram bem difíceis, árduos, mas hoje estamos aqui, todo mundo aqui colhendo esses frutos que são de conquistas. Agradeço muito os surdos venezuelanos, Maico, a Maresca. Agradeço muito, muito, muito mesmo a todos que estão aí me assistindo. Gratidão pela paciência, pelos conselhos, pelas pesquisas, pelas orientações aí de Neia. Agradeço muito ao meu compadre, João Eloy, que me ajudou muito. Jamile, que fez esses sinais para mim, essas imagens. Agradeço a Roberta, que acho que ela não está assistindo, mas ela que cuidou da minha filha no momento que eu tive que me ausentar durante 5 meses, que foi preciso esse momento de distanciamento da minha família, para que chegue um momento que não tem por onde correr, você tem que fazer, você tem que sentar, e é você, são longas horas solitárias, difíceis, mais prazerosas de você ver hoje o reconhecimento, saindo um belo filho de quase 140 páginas, que ainda falta um pouco mais de dedicação. Irei tentar o doutorado, não sei como, mas quero tentar, quero publicar esse meu material também. E no meu texto, a maioria das palavras são gratidão, gratidão a todos que estiveram comigo durante todo este processo. Muito obrigada mesmo a todos. Espero assim, que todos se sintam abraçados por mim, que eu sou carinhosa mesmo, eu sou chorosa mesmo. E muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, tá? Oi, já estamos aqui de volta, muitas pessoas participando. Vou aproveitar aqui esse momento. O Vitor, folga a todos para os tios hoje. Ó. O Vitor tá querendo festa, né? Luciana é coordenadora dos tios aqui na Uni.
Chá mesmo, mano. Então, tá o Vinícius, Maravilha, a Carme e todo o pessoal aí, a professora Iris participando, né? A Josiane aqui também, você é uma pessoa incrível, o universo reconhece. E a Nilceia tá aí presente também, parabéns, querida, né? A Nathalie deu um alô aqui também no privado, dizendo que foi lindo. O choro deve ser cumprido, ok. E a professora Iris aqui também falando, produto pela metade do preço hoje não perca. Tá certo. Vou trazer de volta aqui a professora Larissa e a professora Odete. Então, Luciana, a banca reuniu com base naquilo que você fez e com as recomendações apresentadas hoje. Você tem 60 dias para entregar a sua versão final e está aprovada como mestre em letras pela Universidade Federal de Rondônia. As palavras finais são suas. Obrigada. Obrigada, João Carlos. Não foi fácil. Reconheço a minha dificuldade enquanto orientanda. Te agradeço pela empatia, pela compreensão, a professora Larissa, a professora Odete. Agradeço mesmo a todos que eu já fiz os meus agradecimentos agora. Agradeço as minhas filhas, a Ana Beatriz e a Giovana. Agradeço muito, porque foram 5 meses de ausência para a escrita dessa dissertação. Agradeço a minha mãe, a família e obrigada. Grato, Luciana. Parabéns, viu, pela defesa. Eu acho que é isso que a Odete falou. Agora vamos dar o tratamento final na dissertação. Fica aí como um grande marco dos estudos surdos no contexto Amazônia. E principalmente para a língua de fronteira, né, com os venezuelanos. A Odete aí também, que tem feito trabalho voltado para os venezuelanos, haitianos. A professora Marília também tem feito alguns estudos nesse sentido. E que seu trabalho possa ser uma grande referência. Felicidades, saudações fraternas. Que Deus abençoe você, sua família, suas filhas, tá? E para mim foi um prazer participar desse momento importante na sua vida, te orientar em alguns momentos e em outros momentos também te desorientar, né? Porque a gente faz os dois papéis, a gente orienta, no momento você faz cobranças que o acadêmico fica totalmente desorientado. Saudações. E dessa forma, então, como presidente dessa sessão, a gente declara encerrada a sessão. E gratidão a Odete, a Larissa. Querem fazer uma fala final, Odete, Larissa, para a gente poder consolidar? Odete, acho que está fechado o seu microfone, Odete. Aí. Sim, olhando aí a etnografia, né, Luciana, quero parabenizar você pela sua trajetória, muito guerreira também, parabenizar sua mãe também por esse dia, né, por esse presente que você está dando para ela, e dar esse presente para os pais, viu? Eu sei que isso daí, esse choro revela uma alegria e uma realização. Muito bom ver isso. Isso deixa a gente bem feliz e sabendo o grande papel que o mestrado em letras faz com a vida dos outros e do Estado. Isso daí é uma coisa que realmente faz com que a gente fique muito feliz. Não tem nem palavras para retratar o que vocês dão de retorno para nós. Viu? Lu, parabéns mais uma vez e que você continue a sua pesquisa nos estudos surdos, né? Seja com venezuelanos ou outros, mas continue aí colaborando com a comunidade surda, sempre competente, né? Sempre esforçada, então parabéns por esse momento. Hoje descansa, amanhã você começa a revisão da dissertação. Hoje comemora. É isso mesmo, grato, Larissa. Quero agradecer também a Jamile,
agradecer a Nathalie. Eu vou trazer elas aqui também, quem sabe elas querem fazer uma breve fala aqui também, né, com as colegas. Jamile, quer dizer alguma coisa nesse momento? Você que está sempre aí interpretando. Quer falar em Libras e uma das colegas traduz. Lu, parabéns, amiga. Tudo de bom. Essa é uma conquista sua. E vem o doutorado, vem outras conquistas, você merece, viu? E nós que ganhamos com a sua presença, nós que ganhamos com a sua pesquisa, e nós agradecemos muito por isso. Beijo, sinta-se abraçado. Fernanda. Lu, tu és o meu orgulho. Tu é minha inspiração, querida. Tu é maravilhosa. Parabéns. Não foi fácil, mas sobreviveu, gata. Mestre Luciana. E daqui a pouco doutora, com certeza. Você vai longe, muito longe. Parabéns. É só o começo. Nathalie. Ai, gente, nem sei falar em público. Ai, linda, meu Deus. Eu também sou derretida aqui, tô quase chorando. Parabéns, Lu, parabéns. Você é uma inspiração pra gente, pra não desistir e continuar sempre. E muito obrigada por tudo, você é uma força, assim. E é isso, obrigada. Parabéns mesmo. Quer falar, Luciana? Não? Então, um grande abraço a todos, obrigado a toda a comunidade surda presente nesse momento, a Ariana, o Paulo, a Mariesca, a Josiane, a Nilceia, a Lucineide Oliveira, que é a irmã da Luciana presente aí, a Josimari, a Adriane, o João Eloy, a professora Iris, né, quem mais aqui? O Everson, o João Vitor presente aqui também, João Eloy, quem mais? Deixa eu ver aqui, João Vitor presente. E a todos vocês, o Vinícius também, Vinícius que esteve aí presente. Pessoal, gratidão, vamos em frente e sempre em defesa da universidade pública, gratuita, e que esse é o nosso papel, transformar a vida, capacitar pessoas para que a gente possa cada vez mais ter a língua brasileira de sinais fortalecida no contexto acadêmico da pesquisa. E que venha em breve aí as próximas mestres, né, que estão estudando, a Fernanda e a Jamile, que com muita gratidão a gente vai estar aqui aplaudindo também por esse momento. Um beijo a todos, gratidão por tudo e tamo juntos. Grande abraço.